isso que nos braços do Senhor nós podemos ficar tranquilos e descansando? Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e tem mostrado para nós que nas Tuas mãos não tem como ficar preocupados, ansiosos, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Louvamos-te por tudo e continue falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 15. E vamos ler os versículos de número 11 a 32. Lucas 15, 11 a 32. Lucas 15, 11 a 32. Jesus Cristo, enquanto que esteve na terra, muitos dos seus ensinamentos, ele usou de parábolas. E parábolas nada mais são do que histórias de pessoas, de coisas que aconteceram na época ou fora daquela época de Cristo. Afinal de contas, Cristo é Deus, Deus sabe todas as coisas, e ele, utilizando-se de momentos de pessoas, famílias, ele então pega esses momentos e traz ali para trazer alguma lição para nossas vidas, né? Alguns até pensam que essas histórias, muitas delas não eram verídicas, não eram verdadeiras. Eu não posso crer que Deus, o meu Deus Todo-Poderoso, precisa lançar mão de historinhas de fantasia para trazer algum ensinamento bíblico, algum ensinamento com relação a Ele. Então eu creio que isto aconteceu e todas as parábolas aconteceram, a história aconteceu e de fato um dia aconteceu. E de fato um dia aconteceu a história em que nós estaremos lendo na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, 11 a 32. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de seus porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa vagem, para você se situar, é tipo aquela vagem de feijão, só que um pouco bem maior, né? Eu tenho inclusive uma que eu herdei, trouxeram para mim. É uma vagem parecida com vagem de feijão, bem maior um pouco, né? Versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de seu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar.
Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, quem esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Cristo, quando ele conta esta parábola, essa história, você percebe nela três personagens, três pessoas que dão ênfase a esta personagem. O primeiro é o pai. E na história você vai ver isso, essa figura do pai representa o próprio Deus. Os filhos, o mais novo e o mais velho, representam os homens. Representa eu e você. Representa aqueles que ele, Deus, ama, cuida, trata, né? E nessa história nós temos aqui a ênfase a dois personagens, que são exatamente os filhos. Vejam comigo, numa comparação, o que estava acontecendo com aqueles dois. Veja comigo, no versículo 12 e 13, nós percebemos que o filho mais novo resolve fazer o quê? Viver a vida. Vou-me embora, viver a vida, eu quero ganhar o mundo. Quero sair e esbanjar, curtir, né, gozar tudo que eu tenho direito. E ele chega para o pai e diz: pai, eu sei que você ainda está vivo, mas isso não me interessa. O que me interessa é, me dê a parte da herança que me cabe, que eu vou me embora. Detalhe, o filho mais novo, não, na cultura judaica, não tinha direito nenhum à herança. A herança do pai é automaticamente passada toda ela para o filho mais velho. Ele que tocava a fábrica, a indústria, o campo, o cuidar dos animais, ele que tocava o comércio, né, do pai, quando o pai não pudesse mais trabalhar ou viesse a falecer. Então ele já está pedindo algo incoerente aqui. Ele já estava solicitando algo que ele não tinha direito. Mas você percebe que o pai faz o quê? Dá a ele. Dá a ele. E assim ele sai mundo afora viver a vida. Comparando com o filho mais velho, no versículo 29 e 30, você vê que o filho vive, sim, a vida dele, mas uma vida de aparência. Não sei se você percebeu pelo texto. Ele estava lá na casa do pai, vivia com o pai, trabalhava para o pai, mas, no entanto, o que me chama a atenção aqui no versículo, você pode observar comigo, é que aquele filho, apesar de estar próximo do pai, apesar de viver na casa do pai, ele se considerava o que do pai? Um empregado, um servo, um escravo. Ora, meu filho nunca vai ser meu empregado, nunca vai ser meu servo, nunca vai ser meu escravo. Meu filho é meu filho, e ponto. É sangue do meu sangue, é da minha carne, e assim será, até ele morrer, ou eu primeiro, ponto. Mas aquele filho, veja, ele estava junto do pai, vivendo na casa do pai, mas ele se considerava um fora da vida do pai. No caso, ele vivia uma aparência, ele vivia uma fantasia. Ele estava junto, mas ao mesmo tempo estava longe. Ambos os filhos, então, estavam e quiseram viver longe. Só que um teve cara e coragem, como o pessoal fala, e foi embora. O outro não, o outro ficou lá. Mas ambos se afastaram do pai. Ambos tiveram uma vida longe do pai.
Outra coisa interessante de observar está no versículo 13. Aquele filho, quando sai, o mais novo, ele vai para uma terra, diz o texto, para uma cidade, para um lugar aonde? Bem distante do seu pai. E o versículo 2, mais destacando 29, aquele filho mais velho, ele não vai para uma terra distante, ele está dentro da casa do pai. Aí, quando você olha o texto, quando você percebe, você vai dizer, poxa, o filho mais velho é legal, ele não foi longe, ele foi, mesmo que ele vivesse uma vida distante do pai, no sentido psicológico, emocional, né? Mesmo que ele não tenha tido ido embora, apesar de estar longe nesse sentido, ele estava junto do pai fisicamente, mas ele, perceba, também estava distante do pai. No seu coração estava distante do pai. Os dois distantes, os dois longe do pai. Todos os dois fazem questão de deixar claro isso no texto. Jesus Cristo deixa isso claro. E a história continua, desenrolar. Houve fome, houve dificuldades na cidade que o mais novo estava vivendo. E ele então vai arrumar um emprego. O dinheiro acabou. Aliás, o dinheiro acaba um dia. Se você não tiver sabedoria, faço aqui uma vírgula, né? Abro um parênteses e digo, se você não tiver sabedoria, o dinheiro acaba. Ele não é eterno. Se você tiver prudência e saber trabalhar, ele até leva um pouco mais. Mas ele acaba, um dia acaba. E acabou para aquele jovem. Acabou para aquele filho mais moço. E aí, então, o que ele fez? Bom, acabou, o negócio está difícil, agora eu vou arrumar um emprego. Ele tentou resolver o problema, mas ele tentou resolver o problema segundo a sua capacidade. Ele tentou resolver o seu problema segundo o que ele podia fazer. E ele toma a mão para aquilo para resolver. Só que aquele negócio não resolve muito. Por que não resolve muito? Apesar de estar trabalhando, ele tinha o que comer? Não, houve fome naquele lugar. E quando ele percebeu que a coisa estava esquisita, ele quis comer a comida dos porcos. Não era lavagem. Por favor, não pense que o porco comia lavagem. Está aqui escrito no texto que ele comia uma espécie de uma vagem. Se alguém quiser depois, um dia eu trago e mostro como é que é essa vagem. Né? Quando eu recebi fresquinha, ela até que era bonita e cheirosa. Eu não comi não, pode ficar tranquilo. Está lá guardada. Né? Mas ele, vou comer essa comida, é o que está podendo, é o que eu posso. Mas isso ele não conseguiu fazer, porque os donos não deixaram. A situação estava difícil para todo mundo, não era só para ele. Mas veja uma coisa interessante. E naquele momento, então, ele tentando resolver o problema, ele chega à conclusão. Não tem como resolver esse problema. Eu errei feio, e eu preciso resolver esse problema. O que eu vou fazer? Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir a ele perdão e dizer para ele, pai, eu pequei, eu errei, reconheço que realmente fiz o que não deveria ter feito. Por favor, me tenha de volta, pelo menos como um dos seus empregados. Porque pelo menos como um dos seus empregados, eu vou ter que comer. Pensou isso ele. Ele reconhece o seu erro. Mas o filho mais velho não reconhece o seu erro. Veja lá no versículo 31 e o versículo 32. Ele não reconhece o erro. Dá uma olhadinha no versículo 31 e 32. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. O pai achava isso. O pai pensava isso. Mas o filho estava com ele? A gente já viu isso? Fisicamente, sim. Mas no seu coração estava onde? Longe. Meu filho, você sempre esteve comigo. E tudo que eu tenho é seu. Agora, mas o teu irmão voltou. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos alegrar, vamos comemorar, vamos festejar. Porque ele estava morto e tornou a viver, ele estava perdido e foi achado. E o que o filho faz depois do versículo 32? Não tem nada. O filho simplesmente não tem nada. Você não percebe aqui, realmente eu pensei errado. Muito pelo contrário, nos versículos anteriores você vai ver que o filho foi irado. Irado com a situação. Admito isso. Não quero saber.
Interessante isso. As pessoas não conseguem, muitas das pessoas não conseguem reconhecer o seu erro. E por causa disso, os dois tomam rumos bem diferentes. Veja quais são os rumos que eles tomam. Arrependido, o filho mais novo, ele volta para a casa do seu pai. Mas o outro que não se arrepende, ele entra na casa do seu pai. O texto dito que o pai vai e chama, vamos lá para dentro, vamos para dentro da nossa casa, vamos nos alegrar. O filho foi? Não. Ele entra para a casa do pai, o outro não entra. Não entra para a casa do pai. Resultado? O resultado é festa e alegria para o filho mais novo. No versículo 22 a 24 você vê isso, estavam alegres. Tinha um banquete preparado para o mais novo. Mas para o outro, não teve alegria. Pelo contrário, teve muita ódio, muita raiva do seu irmão e também do seu pai. Quem ganhou com isso? Quem ganhou com isso? O filho mais novo. O filho mais novo, ele agora recuperou a sua posição perdida, que é a de filho. Ele retornou, ele voltou, ele recobrou, ele pensou isso, eu tenho que voltar. E ele foi, pediu perdão, e o pai o abraçou. O texto mostra isso. O outro não, continuou na posição de servo, escravo, triste, raivoso. Quem ganhou? O filho mais novo. Hoje o homem precisa fazer isso. Aquele filho mais novo, apesar de ter reconhecido sua falha, ele permitiu uma ação de Deus na vida dele, no caso do seu pai. E essa ação é muito importante para que a festa pudesse começar. Você vê que quando o filho mais novo retorna, logo em seguida acontece uma coisa, o quê? Vamos para a festa. Foi assim que aconteceu no texto? Não. O pai tem algumas atitudes para com o filho. E ele só conseguiu ir para a festa depois dessas atitudes tomadas do pai para com o filho. Isso é importante para o ser humano. Em João capítulo 1, versículo 12, Jesus diz o seguinte: contudo os que o receberam, João dizendo sobre Jesus Cristo, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos o quê? A se tornarem o quê? Filhos de Deus. A palavra certa aqui é receber. Aqueles que receberem o quê? De Deus. Receber o que de Deus? Volte no versículo 22 do texto que nós lemos. O versículo 22 ele diz para mim o que para você o que temos que receber de Deus para sermos filhos de Deus. O que aconteceu com aquele jovem? No versículo 22 diz aí que o pai depressa diz para os seus servos: tragam melhor roupa. Ele recebeu uma roupa. Vistam ele. E depois coloquem um anel. Ele recebeu uma roupa, agora um anel. E logo depois, fizeram o que com ele? Dê sapatos para ele calçar. 3 coisas. Você olhando para o texto diz assim, mas o que isso tem a ver com a vida espiritual? Tudo a ver. Primeiro, ele recebeu as roupas. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, João faz uma pergunta: quem são esses que estão de vestes brancas? Quem são esses? E então ele responde: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Para entrar na festa celestial, a pessoa precisa ter vestes novas, lavadas pelo sangue de Cristo. Aquele jovem, ele entrou para a festa, mas ele primeiro passou por uma purificação. Vestes limpas, novas. Cristo fez isso. Quando ele veio a este mundo,
para morrer na cruz do Calvário, ele morreu por todos. Mas nem todos o aceitam. Nem todos fazem como aquele filho mais novo. Não. Pelo contrário, muitos se iram até. É uma coisa até interessante observar. Por que as pessoas não têm raiva, ou ódio, ou ira, por exemplo, de Mussolini? Você tem ira de Mussolini? Tem raiva de Mussolini? Não. Por que as pessoas não têm raiva, ódio, por exemplo, de Adolf Hitler? A gente pode não gostar do que ele fez, e concordo, não devemos gostar disso. Mas raiva, você tem raiva? Não. Por que nós não temos raiva dessas pessoas e outras que fizeram grandes atrocidades na humanidade? Por quê? Você pode não concordar, e está certo em não concordar, nas ações que eles fizeram, nos atos que eles tomaram. Você está certo nisso. Mas por que você não tem raiva nem ódio? Porque eles estão o quê? Mortos. Por que o mundo odeia Cristo? E qual o mal que Cristo fez? Nenhum. Mas por que o mundo odeia Cristo? Porque Ele está vivo. Ele veio, morreu e ressuscitou. E através do seu sacrifício, Ele pode dar roupas novas, limpas, para que você possa entrar na festa celestial. Roupas novas. Aliança, o anel. Segundo presente que aquele rapaz ganhou. Em Jeremias capítulo 32, versículo 38 a 40, veja o que diz o profeta Jeremias. Deus falando através dele. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. A aliança. Deus diz o seguinte, vou fazer uma aliança com eles. E esta aliança que eu farei com eles, farei uma aliança perpétua. Eles jamais padecerão, não sofrerão. Não sofrerão. Deus quer fazer uma aliança com o homem. Essa aliança, esse anel que aquele rapaz ganhou, é um anel que dizia assim, com este anel você está novamente aliançado comigo. Novamente você está agora como filho, posição de filho. O mais velho não ganhou um anel. O mais velho não ganhou roupas novas. Mas o filho novo ganhou. E Deus quer fazer uma aliança com o homem. Uma aliança perpétua. Uma aliança em que o homem possa descansar, porque Deus sempre vai fazer o bem. Porque nós que fizermos aliança com Deus, seremos seus filhos. E por último, ele colocou o que no rapaz? Calçados. Calçados. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz uma coisa interessante. Veja comigo. 2 Coríntios 3, 16 e 17. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aí alguém pode dizer, mas o que tem isso a ver com calçados? Fácil se você olhar para a cultura da época e também não muito distante, nos idos de 1800 aqui no Brasil, por exemplo. O escravo, que não tem direito a nada, o servo, ele não usava sapatos, ele não usava sandálias. E uma das grandes coisas, quando alguém conseguia a liberdade, era poder calçar um sapato, era a marca. Era uma das, marca de liberdade. Os sapatos era, naquela cultura,
e também para os escravos, aqui mesmo no nosso país, significava liberdade. Então, quando aquele jovem recebeu os sapatos, o pai estava dizendo: você está livre, perdoado. Você não tem mais dívida para comigo. Acabou. Está liberto. Não vai morrer mais. Não vai passar mais necessidade. E Paulo diz que quando alguém se converte ao Senhor, o véu da escravidão, o véu do pecado, o véu é retirado. E agora, o Espírito do Senhor está nele. E ele agora é livre, ou está livre. Então veja, aquele jovem ganhou muito. Mas ele errou. E quem não erra? Aquele jovem foi banquetear. Teve uma festa para ele. E veja, sempre haverá festa para aqueles que entregam suas vidas a Deus. Porque aqueles que entregam suas vidas para Deus estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, quando aquele jovem agiu daquela maneira e permitiu a ação de Deus, permitiu a ação do seu pai na sua vida, ele então teve de volta a sua dignidade, teve de volta a sua felicidade, teve de volta a sua liberdade para todo sempre. Coisa linda. Deus pega essa história. Não sei quando foi que aconteceu isso. Ele não cita. Não sei o nome do pai. Não sei o nome dos filhos. Mas eu aprendo muito aqui, como nós falamos. Aprendo o quê? Todos podem errar. O ser humano erra. Mas precisamos nos arrepender e voltar para Deus. Arrependido, confessando o nosso pecado. E permitir a ação regeneradora de Cristo nas nossas vidas. Você que está através da rede, da internet, que ainda não tem ainda um encontro com Deus, não fez isso, ainda está como filho rebelde, aparentemente junto do Pai, aparentemente gozando das belezas do Pai, mas muito longe no coração, muito longe espiritualmente falando de Deus. Não entrará no banquete. Mas se você for ou fizer o que aquele jovem fez, Deus está pronto, porque Ele está de braços abertos, esperando pacientemente para lhe dar uma roupa nova, para lhe colocar no dedo um anel e nos seus pés sapatos. Que Deus possa te abençoar. Não deixe de gozar da liberdade, da felicidade, do banquete celestial que Deus tem para cada um que entregar a sua vida a Ele. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor nos ama, o Senhor é conosco e quer a nossa felicidade. Por isso eu lhe peço que, através da Tua palavra, fale aos corações daqueles que precisam ouvir, para que eles possam enxergar como aquele jovem enxergou no passado, a necessidade de retornar a casa, humilhado, retornar a casa com a alegria para todos sempre, retornar para a tua casa para estar junto eternamente. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá esta oportunidade, mas sabemos que um dia esta oportunidade vai acabar. E enquanto isso não acontecer, atue com teu Santo Espírito nos corações daqueles que não te têm ainda como Salvador, para que eles possam tomar a decisão de entregar as suas vidas como único e suficiente Salvador. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final. Quero agradecer aos irmãos, aos nossos amigos que participaram conosco, nossos irmãos que participaram conosco através da internet. Que Deus abençoe e dê uma nova e mais maravilhosa semana abençoada. Não sei se tem algum aviso, irmão Dalto. Só tem, o aviso é que tem cantina. Os irmãos vamos participar, né, que é para missões, para obra, não sei. Terça-feira, reunião dos homens. Terça de manhã e sexta de manhã também temos oração dirigida pelas Nossas Senhoras.
né? E quarta-feira, culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Venha para juntos participar. E sábado, às 7h30, não é isso, irmã? Sábado, 7h30, culto de gratidão pelo aniversário da nossa irmã diaconisa Fátima. Venha para participar conosco desse banquete espiritual e também depois uns comes e bebes aí também muito bons, né? Deus abençoe a você, que Deus leve de paz para os seus lares. Deus os abençoe.